estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do videocast Rota Food, Informação e Sabor. E hoje a gente vai falar de vinhos. E as nossas convidadas são doutora Giovana Drude, que todos já conhecem, figurinha carimbada, nossa parceira de videocast, e Andréia Moré, que é a nossa sommelier. Andréia é sommelier aqui no Grupo Irota. Já há quanto tempo, Andréia? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então hoje a Andréia vai falar um pouquinho pra gente desse universo mágico dos vinhos. Isso. Mas eu quero começar com uma pergunta, eu posso? Pode. Pode. Vinho, herói ou vilão? Herói. É verdade que aquela história de tomar uma taça de vinho todo dia faz bem pra saúde? Sim. Bom, em partes. Vamos lá. Aí já tá complicado. A gente tem alguns estudos que mostram, sim, os benefícios do vinho com relação à ação antioxidante. Mas esses estudos comparam quem toma vinho com quem toma cerveja e destilado. Então, o benefício do consumo de vinho é comparado a essas outros dois tipos de pessoas. Então, para quem não toma nada, não ingere álcool, não é indicado você iniciar, né, tomando vinho para ter esses benefícios, porque o álcool ele não tem uma dose segura. Até nas doses mais baixas a gente tem os riscos que ele pode trazer e acarretar. Mas comparando quem toma vinho com quem toma cerveja e destilado, quem toma vinho tem mais benefícios cardiovasculares do que quem não toma. Quem toma os destilados as outras duas, é. Então você quer dizer que assim, o pagode do fim de semana com a cerveja e o destilado não pode. Você já viu o pagode de fim de semana com vinho? Não vi, não. Mas tudo bem, estamos chegando aí no fim. Estamos chegando no inverno, vamos trocar os programas, vão virar fundir à noite com os amigos, aí o vinho já encaixa melhor, sim, né, André? Sim, então a gente pode falar da parte do resveratrol, que ele é cientificamente provado, que ele é anti-inflamatório, ele ajuda na digestão, ele ajuda na queima de caloria, ele é totalmente anti-inflamatório para o organismo cardiovascular. É claro, a indicação seria uma taça de vinho para a mulher e no máximo 2 taças de vinho diária para o homem, não passando disso. E é claro, todo abuso sendo álcool não vai fazer bem. Mas assim, para você beber com qualidade e ter algum benefício para o seu organismo, o vinho ainda é considerado a melhor bebida. Acho legal a gente falar também que saúde não é só falar sobre micronutrientes, sobre antioxidantes, sobre radicais livres. A saúde ela é um bem-estar geral, de social, ambiental. Então, quando você tá ali com a tua família ou com seus amigos tomando vinho e comendo um queijo, você tá tendo saúde mental, querendo ou não, ali naquele ambiente. Então, é legal a gente frisar isso também. Você não tá pensando em antioxidante, em radicais livres, tomando uma taça de vinho. O que eu digo é a última coisa que eu penso. O vinho, a gente fala muito do terroir do vinho. O que seria o ar, a terra, o tipo do solo que o vinho é feito, enfim. Eu falo que tem o nosso terroir, com quem você bebe. A pessoa, quando ela está querendo dividir uma situação, ela pega o vinho. Ninguém chega no bar ou algum lugar nervoso e fala, me dá uma taça de vinho. Não. Então o vinho agrega, ele agrega história, ele agrega companheirismo, ele agrega paixão. Então o vinho traz esse benefício que ela está falando, esse benefício mental. Ele agrega histórias. Muitas vezes lá, no meu casamento, vem um cliente meu, eu estava tomando vinho tal. Eu fiz a festa da minha filha, nossa, eu lembro como se fosse hoje. Mas aquele vinho era tão bom, hoje ele não é igual. Não é que ele não é igual. É o que você tinha ao seu redor, agregava ao valor do vinho. O ambiente era outro. Entendeu? Então, o que eu falei, essa taça de vinho, todo esse terroir que o vinho traz para nós, eu acho que é muito mais válido do que apenas beber, né? Que eu falei, a qualidade do vinho perante o destilado, perante a cerveja, eu acho que ele te agrega como pessoa e, por que não, se ele consegue ser um antioxidante, te agregar fisicamente. E quem bebe o vinho degusta o vinho, Sim. Sente o sabor do vinho, tem todo o conhecimento técnico por trás da bebida. É diferente de quem bebe cerveja, que muitas vezes bebe ali em doses exageradas, uma atrás da outra. Pra dar risada. A experiência, a harmonização de você ter um pedaço de queijo, você botar na boca, sentir aquele queijo, botar um gole de vinho, ele trazer todas aquelas nuances, aqueles sabores, aquela explosão de aromas. Eu acho que isso já compensa
qualquer outro tipo de bebida com vinho. Bom, eu sou suspeita. E André, agora conta pra gente, como é que você chegou... Esse universo do vinho, a gente sempre ouve falar de sommeliers homens, né? É difícil a gente encontrar uma sommelier mulher. Vamos aproveitar que a gente está aqui no maio, mês das mães, mês das mulheres, Bom, vamos lá? Me conta como que você chegou nesse universo do vinho. Bom, primeiramente assim, eu sou de uma família, de um lado alemã, do outro italiana, então já tinha avós, principalmente da parte italiana, que sempre gostou de vinho. A minha formação sou bacharelada em dança, então eu acabava viajando muito com a companhia de dança e muito me chamava a atenção o vinho, porque eu via as vinícolas, eu via as parreiras, eu via todo aquele universo diferenciado. E eu comecei a querer entender como beber vinho. Então a paixão começou lá com 19 anos. Caramba. Realmente, é um meio bem masculino, que assim você vê muitos homens trabalhando, mas eu falo que tudo na vida é paixão. Eu fui estudar, fui fazer ABS, fui me profissionalizando, comecei como demonstradora de vinho, e aí você vai agregando e eu falo, é uma paixão, é como se eu falo uma medicina, porque todo dia você tem uma uva nova, você tem um corte novo de vinho, é um estudo constante. Então isso eu acho que cria-se uma paixão muito grande na vida. E aquela história, você galgar seu espaço no mundo masculino não é fácil, mas aí você tem que ter ferramentas, propriedades e sabedoria para se consolidar. Tanto é que eu estou aqui no Grupo Irota. Perfeita. E aí, então, agora, para quem está começando nesse universo do vinho, a gente tem, tipo, vinho indicado para almoço, vinho indicado para jantar, vinho indicado para uma ocasião especial. Existe isso mesmo? Existe uma harmonização, mas por trás, o brasileiro ainda está muito acostumado com vinho suave, não que seja um crime. Só que o vinho suave, ele não tem os benefícios. Vinho suave é tipo aquele vinho docinho, é isso? É, um vinho doce, exatamente. É feito com uvas de mesa. O que seriam uvas de mesa? Aquela uva que você come no Natal, aquela uva que realmente vai na mesa. Então ele não tem tantas qualidades. E às vezes, para ter cor este vinho, eles colocam açúcar de beterraba, porque a casca dela não é tão tânica, ela não tem tanta propriedade para deixar o vinho com cor de vinho. Então isso pode gerar às vezes uma dor de cabeça. Hoje nós temos algumas vinícolas nacionais que têm vinhos de qualidade. Eles conseguiram evoluir, né? Nós evoluímos. Mas o brasileiro ficou com vinho suave. Aí que eu falo, a gente precisa fazer uma transição, porque realmente você vai ter mais açúcares, mais malefícios do que benefícios. O vinho demi-sec, o vinho seco, ele vai te trazer mais benefícios e ele vai se equalizar melhor com a comida. Essas coisas todas que vocês falaram aí, do resveratrol, dos flavonoides, não sei o quê, isso é no vinho seco no que vinho a gente seco, encontra. Isso, exatamente, no vinho seco. Então, o que a gente pode fazer é uma transição. Você começar a tomar vinhos demi-sec. Aí o pessoal fala assim, mas vinho demi-sec, gente, o vinho demi-sec no Brasil é uma legislação nossa. Não é uma legislação do mundo todo. Eles colocam uma porcentagem de residual de açúcar, acima desse percentual é seco, demi-sec ou suave. Então o que acontece? Vamos entender assim, você tem uma uva, você vai queimar todo o açúcar dela para virar álcool. Então quanto mais eu queimar álcool, mais eu vou subir o teor alcoólico. E quanto mais eu subir o teor alcoólico, menos açúcar eu vou ter. Então se você pegar um vinho doce, você vai ter um teor até 9% de teor alcoólico. Existem vinhos doces, sim, de qualidade, um vinho do Porto, uma uva moscatel, são vinhos diferenciados, mas se você olhar o teor alcoólico, sempre vai ser mais baixo. Aí falaram que existe um meio seco. Esse meio seco não existe assim com menos quantidade de álcool, mas com as mesmas características. Aí você vai achar vinhos de 12, 13, 14, 15. Mas esses 12, 13, 14, 15 ainda estão ali entre o seco e o suave? Aí não, a partir de 12 você já tem um vinho seco. É uma nuance entre 10 e 12, vamos falar que é um demi-sec, mas ele não perde sua qualidade, ele não perde o seu sabor, ele não perde todas as suas características por ser um demi-sec, porque lá fora ele já é considerado como seco. Isso é uma legislação nossa, brasileira, que fala que por tanto por cento de açúcar residual na garrafa, ele vai ser demi, suave ou seco. André, entendeu? E quem quer chegar nesse paladar para tomar esse vinho um pouco mais amargo, qual você indica para iniciar aí? Olha, a gente tem o Gato Negro, que é uma boa vinícola, da Vinícola São Pedro, né, da importadora da Interfood. Ele não é tão tânico. Quando eu falo de tanino, é aquelas características da uva, aquela sensação de banana verde amarrando a sua boca. Que fica
Isso. A boca foi até assim. Isso é uma característica de tanino. Uma característica também muito de Chile e Argentina. São países específicos que têm bastante tanino, entendeu? Então, assim, o gato negro, apesar de ser... Tanino seria tipo, traduzido em miúdos, a acidez? Não. Aquela sensação de banana verde. Já comeu banana verde, aquela amarração? É essa. A boca faz... Secou a boca, aquela... Então, isso é a parte do tanino. Então, a gente tem que achar vinhos menos tânicos para a pessoa começar, que ela vai conseguir ter uma harmonização melhor. Então, eu falo, o Gato Negro é um vinho chileno, de qualidade, porém ele não é agressivo no tanino. Então, você vai sentir muito aromaticamente as uvas, você vai sentir aquela fruta vermelha. Então, assim, é um vinho agradável de se tomar. E assim... E já é seco. É seco, porém ele não é tânico. Tá. Então são características diferentes, mas dá para começar. Nós temos nacionais também. A gente tem uma linha do Góis, que é uma linha seca do Góis, que é o 2000, também é um vinho para fazer uma transição. A gente tem o Violette também, que é um vinho que dá para fazer uma transição, entendeu? Aí você vai falar assim, poxa, que ela me perguntou de harmonização. Uma dica muito fácil para quem está começando. Quanto mais clara a comida, mais claro o vinho. Quanto mais escura a comida, mais escuro o vinho. Então, aí você já tem um leque maior. Agora você fala assim, mas isso é regra? Não. Eu posso gostar de uma comida que eu gosto de tomar com vinho branco. E tudo bem. Assim, mas para você ter uma experiência 100% garantida, geralmente é assim. Então, o que eu falo? Então, tipo, o peixe vai mais com vinho branco, a carne vermelha vai mais com vinho tinto. Exatamente. E aí, assim, quanto mais gordura, quanto mais condimento você tiver nessa comida, mais encorpado esse vinho precisa ser. A experiência quando o vinho é muito tânico, que a gente está falando que são vinhos gastronômicos, são vinhos que eles precisam de uma harmonização, eles precisam de um acompanhamento. Então, se eu vou pegar uma carne com muito pimentão, bem condimentada, eu vou precisar de um vinho gastronômico. Aí eu vou precisar do tanino. Entendeu? Aí é onde o tanino entra. Agora, se eu vou tomar um vinho, vamos tomar um vinho agora, assim, descontraído? Se eu pegar um vinho muito tânico, essa experiência não vai ser agradável. Porque ele está sozinho no mundo, não é o seco, momento, não exatamente. É a ocasião. Então, e aí também desmistificar que um vinho jovem é um vinho ruim. Não, o vinho jovem ele tem seu momento para ser tomado. Ele tem um porquê de ser tomado. Então, assim, o vinho, na verdade, assim, é um momento com quem você vai tomar. É o que eu brinco, que é o nosso terroir. Além do terroir do vinho, a gente vê o que a gente precisa. Qual é o meu momento agora? Exatamente. Para que eu quero? Eu quero harmonizar? Eu quero fazer um jantar? Não, eu quero sentar com as amigas e tomar um vinho descontraído. Eu quero um vinho de piscina, ótimo, um vinho branco, docinho. Ok, tem vinhos de moscatéis maravilhosos. Então, assim, tudo tem seu momento. Então, assim, não existe vinho ruim. Existe vinho para cada momento. Cada momento, exatamente. Muito legal isso. Entendeu? É muito legal porque eu sempre falo para os meus pacientes sobre o consumo de álcool. E eu sempre falo assim, por que você está bebendo? É porque você gosta realmente? É porque você está em um ambiente onde todo mundo está bebendo e você, para se sentir incluso de certa forma, você bebe também? E essa experiência com o vinho é muito bacana. Tudo que você trouxe aqui pra gente até agora foi muito legal. Eu tô adorando. Só que aqui a gente tem conversa para 4 horas, né? Muito mais. É muito mais. E infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Mas então vamos lá. Resumindo aqui o que a gente tem até agora. Para quem não está acostumado a beber, o ideal seria fazer essa transição do suave para o demi, para o seco. E aí você deu algumas indicações para a gente. Para ter menos chance de errar. Quanto mais clara a comida, mais claro o vinho. Quanto mais escura a comida. Adorei essa. Não vou, acho que dificulta. Até na hora de comprar um queijo. Aumenta a chance de acerto. E até na hora de comprar um queijo mais branco, um brie, você vai para um vinho mais claro. Você vai pegar, passando pelo Golden, um intermediário. Você vai pedir um... Gorgonzola. Isso, é. Então, assim, o Gorgonzola ainda... O Gorgonzola, ele tá mais perto do brie. O Gorgonzola é o único que ele vai transitar. A melhor harmonização com o Gorgonzola que eu acho é botar um vinho do Porto. Para você botar o excesso do sal do Gorgonzola, da propriedade, com o doce. Essa briga entre eles é maravilhosa. Se puder fazer a... Então, aqueles vinhos bem amarelos, vinhos tintos. Isso, bem maduros, você vai pegar um vinho mais tinto. Os queijos mais amarelos são os mais gordurosos, né? Então, quanto mais amarelo, mais gorduroso for o tinto. Isso. Quanto mais branquinho, mais levinho, o branco. Isso. Eu vou sempre no branco, né?
Mas nada impede de repente, você degustar, você transitar. É que a experiência no paladar, ela fica confusa. Porque a gente tem nossas pupilas gustativas, então ele reconhece. Essa harmonização é para a sua pupila entrar em acordo e não conflitar. Você já comeu um doce, depois vai comer alguma coisa, tomar um refrigerante, e você fala, nossa, o refrigerante está amargo. Porque você conflitou a sua pupila gustativa. O vinho, a gente faz essa harmonização para ter prazer na hora de comer. Você fala, nossa... Um complementa o outro. Exatamente, enalteceu a comida, nossa, ele deu uma maciez na língua, nossa, vontade de pedir mais um pouco de vinho, de pedir mais uma garfada. Então, é essa a ideia que a gente está aqui, como sommelier, trazer essa experiência agradável para vocês. Nossa, é incrível. Que mundo, hein? E a gente está agora essa época, começa o friozinho, a gente entra no nosso festival de inverno aqui, né? Essas bebidas de inverno, essas comidas de inverno, essas coisas que combinam com o friozinho. Apesar de que no Brasil a gente não tem tanto frio assim, mas já é um friozinho. E o que você indica pra gente agora, assim? Não tá nem tão frio ainda, a gente tá maio para junho, não tá tão frio ainda, mas também já não tá mais calor. O que para uma sexta-feira à noite, cheguei em casa, eu e o marido, o que você me indica? Eu indico três coisas, na verdade. Primeiro, praticidade. Você quer pedir uma pizza? Fala, eu não quero cozinhar hoje, eu vou pedir uma pizza. Mas não precisa ser só uma pizza. Peça uma pizza de mussarela, vê um leque de vinho italiano, pode ser um 100% Sangiovese, vai ser uma harmonização maravilhosa. Eu queria uma experiência mais sofisticada. Então, o que a gente podia fazer? Uma tábua de queijos. Então, a gente pode fazer tanto produtos de charcutaria, botar queijos, e você pegar um vinho não tão tânico. A gente tem uma linha do Monkey, que é uma importação Irota, a gente tem um reserva, que ele passa 6 meses por barrica, que ele vai acompanhar tanto daquele queijinho um pouco mais leve, mas ao mais encorpado. Então, assim, numa tábua de frios, que você tem um mix, então, assim, você sempre vai pegar o meio termo dele, para nem aquele salame sumir e nem para aquele brie também desaparecer. Então, a gente tem essa opção. Pega o meio termo, o meio do caminho. Isso. Aí, se você quiser fazer também um fondue, nós temos opções maravilhosas. Nós vamos pegar um Malbec argentino, não tão encorpado, a gente tem um Trivento, a gente tem Cordeiro em Pele de Lobo, a gente tem vários vinhos que dá para fazer uma bela harmonização. Mas agora é começar com o tinto. Não que o branco não possa fazer parte. Se você pegar um branco bem encorpado, um chardonnay mais elaborado, mas aí você tem que pegar queijos um pouco mais vou almoçar fora, uma massa com molho branco, um vinho branco. Um vinho branco, mas aí seria um que passasse por alguma barrica, um chardonnay mais barricado, um vinho com um pouquinho mais de potência para ele não sumir, porque senão você vai trazer só acidez. Vai só a limpeza, né? Então você precisa acrescentar alguma coisa. Então teria que ser um vinho que trouxesse um pouco de barrica, um pouquinho mais de... Provavelmente a pessoa o sommelier da casa vai te falar, olha, esse daqui... Esse combina mais. Isso, ele precisa de um pouco mais de potência, esse vinho, para botar com molho branco, com uma massa. Ou um melozinho bem leve, que aí não passaria para o barrica, bem tranquilo, um vinho mais jovem... Também daria certo. E como é que eu identifico isso? Estou lá, não tem uma Andréa hoje, é folga da Andréa lá no supermercado, eu cheguei na prateleira. Como é que eu vejo isso? Tudo que você está me falando, como é que eu vejo isso no rótulo? Então, primeiramente, geralmente o rótulo vem algumas indicações. O teor alcoólico, ele vem assim, se é um reserva, se ele é um gran reserva, ou ele não vem nada escrito. Geralmente os vinhos jovens, eles não vêm nenhuma composição, tipo, é um reserva. Geralmente, não é regra, mas a via de regra, 6 meses de barrica, ele passa pelo tonel de barrica, ele vem tajado, reserva. Isso eu estou falando no Novo Mundo. Se você quer um vinho muito potente, você vai atrás dos grandes reservas, que são de 12 a 18 meses de barrica. Aí você vai ter um vinho potente, um vinho de presença, com um grande teor alcoólico. Mas assim, para não errar, vai no teor alcoólico. Vou pegar um de 12, um vinho mais jovem, e geralmente assim, quanto mais o vinho passa por uma barrica, quanto mais tempo se dá este vinho, você vai pagar um vinho com preço um pouco mais alto, porque existe, né, um investimento nesse vinho. Então, os vinhos jovens, para quem está começando... Então, o vinho jovem a gente pode colocar que é tipo abaixo de 10% de teor alcoólico? Não, ele é um vinho seco, ele vai ter 12, porém ele não passa por barrica. Entendi. Ele é um vinho que ele vai ser feito, todo ele bem feito, só que ele não vai ter aquelas notas de barrica. E isso vem no rótulo?
Vem o reserva, a gran reserva, isso no Novo Mundo. Tá. Mas geralmente você vai pegar aqueles vinhos mais jovens que você vai ver geralmente embaixo, ao nível de até R$50. Apesar que nós temos no Irota vinhos grandes reservas com preço sensacional de R$59, R$60. Então assim, a gente tem uma gama muito grande. Mas eu falei, não tem erro. Vê aqueles vinhos do dia a dia, o vinho jovem, ele vai harmonizar perfeitamente. 12 teor alcoólico, perfeito, não vai ter erro. Então já sabemos até reconhecer o E rótulo. o reservado? Não, o reservado, na verdade, é uma nomenclatura que foi criada por uma vinícola. Não existe essa nomenclatura no mundo do vinho. E o que isso essa vinícola quer dizer o quê? Não, na verdade, na época que se vendia muito um vinho reserva e as pessoas não tinham noção do que era um vinho jovem, resolveram botar a nomenclatura de reservado para ver se chamava atenção. Mas ele é um vinho jovem como qualquer outro. Ah, então ele não tem nada de especial. Não, nada de especial. Geralmente é um DMC, que é o que vocês conhecem no mercado. E por ele ser mais jovem, ele é menos encorpado. Menos encorpado. Geralmente ele vai ser o que vocês têm o conhecimento, que geralmente é da Constitor, o reservado. Ele é um DMSEC. É um vinho de transição bem bacana, entendeu? Mas a nomenclatura não quer dizer absolutamente nada. No caso de reservado, nada. Agora, se nós formos para o velho mundo, que seria a Europa, aí você vai ter que achar os DOCs. O que é DOC na garrafa? Dominação de origem controlada. Então, se você quer tomar um primitivo de Puglia, estava até conversando, que é o saltinho ali da bota, então você vai ter que achar um DOC. Só um DOC feito com terroir certo, com as uvas adequadas, vai poder ter a nomenclatura do DOC. Não vai ter o reservado, mas ele vai ter um parâmetro de qualidade ali. Entendeu? Então, aí na Itália, Portugal, Espanha, você vai por regiões. Então eu quero um Sangiovese mais encorpado, menos encorpado, aí você vai ter os Barolos. Então assim, são outros tipos de nomenclatura. Por isso que eu falei, cada país tem sua legislação, entendeu? Mas no Brasil o que manda mais são os vinhos sul-americanos, né? Isso. Na verdade a gente tem uma legislação nossa, que eu falei, que é o do seco, o DMSEC, que lá fora não se é usado, mas foi-se obrigado a ter no Brasil essa nomenclatura. Os que têm mais saída mesmo, né? Que são chilenos e argentinos. Acho que o Brasil investiu muito em ter um vinho suave, com um pouco mais de qualidade, sem usar alguns recursos, usando a própria uva para ter uma qualidade melhor de vinho, para não te dar dor de cabeça, para não colocar um açúcar de beterraba. Então hoje já tem-se vinhos suaves, com um pouco mais de com mais qualidade do que antigamente, que eram os tradicionais, que eram feitos somente de uva de mesa. Então, eles conseguem fazer um vinho um pouco melhor, com um teor um pouco mais leve, para botar nomenclatura suave. Porque o suave no mundo do vinho não quer dizer doce. Por incrível que pareça, você vai ter a frutose. Se você pegar vinícolas renomeadas, o suave, ele vai ter um pouco menor o teor alcoólico. A gente não entra no doce. Se for falar de vinho doce, eu vou entrar em vinho de sobremesa, em vinho do Porto e vinho moscatel. Aí eu vou ter vinhos doces de qualidade. Eu gosto desses aí. Entendeu? Então, assim, mas tem o moscatel, espumante moscatel, é um espumante de qualidade. Então, assim, existe sim uma gama muito grande de qualidade para quem também gosta que um pouco mais de dulçor no paladar. Então dá para a gente entrar numa régua tranquila nisso, para tomar vinhos de qualidade dentro do paladar, mas sempre imigrando para o vinho tinto, seco, para você ter os benefícios que a gente estava falando lá atrás, do resveratrol, uma qualidade indicada pelo médico, já que você gosta de tomar alguma coisa, tomar uma taça, que eu sempre falei, uma taça de vinho para mulher, e até duas para homem, entendeu? Mas é do vinho seco. O vinho mais indicado, que teria mais resveratrol, seria o Taná, o uruguaio. É o que mais tem. Então, às vezes, as pessoas vêm atrás procurando exatamente. Taná é uma uva. É uma uva típica do Uruguai. O tempo também do vinho. Eu sei que os vinhos mais jovens, eles não são tão encorpados, mas serão os vinhos que terão maior concentração de antioxidantes. Porque o antioxidante, com o tempo, ele também se degrada. Então, para o paladar, um vinho que tem aí 10, 15 anos vai ser mais agradável, mas os vinhos mais jovens têm maior concentração de antioxidante. E os vinhos tintos também maior concentração comparado ao branco. E até esse vinho de 15 anos que ela está comentando não vai ser para qualquer pessoa. Ele vai pedir, aí a gente vai entrar na parte novamente de gastronomia. Ele vai pedir algum alimento, ele vai pedir agregação. Então assim, ele é feito exatamente, cada vinho tem o seu momento para ser tomado.
entendeu? Que ele vai ser um vinho muito potente na boca, bem tânico, você vai sentir muito mais coisas, vai sentir um tabaco, vai sentir um pimentão, depende da região, depende do lugar, você vai sentir aromas totalmente diferenciados, por causa do tempo da barrica. Depende da barrica, se é uma barrica pequena, ele vai ter mais contato com a madeira, ele vai ter outras notas. É uma barrica grande, então ele vai ter menos contato, vai te trazer outra experiência. Então tudo vai dependendo, o mundo do vinho, por isso que é a minha paixão, é muita informação. São muitas variáveis. São bastante. A chance de errar acho que é maior que de acertar, né? Eu acho. É que eu falei, o vinho é feito por uma pessoa especialista, então ele tem eu falo que é uma alquimia, ele vai dosando. Quando o vinho vem, estava conversando, o vinho vem, por exemplo, 100%, assim, Cabernet, você fala, então é 100% Cabernet. Não. Teoricamente, até 80% de Cabernet, ele já vem no rótulo. Então, Cabernet é a uva. Cabernet Sauvignon, isso. Ele tem uma uva chamada Cabernet Sauvignon, que é típica do Chile. É uma uva mais emblemática. Então, vem ali, é um Cabernet Sauvignon. Você fala, então é 100% Cabernet. Não necessariamente. Ele tem que ter até 80%. Para quê? Para o enólogo, a pessoa que está fazendo o vinho, ele ter a abertura. Nós estamos falando de uma planta. Então, assim, se eu tenho muito frio, eu não vou ter muita doçura nessa uva. Se eu tenho muito calor, então, assim, eu tenho que fazer um blend que traga a mesma expectativa de todos os anos da minha safra daquele vinho. Então eu tenho uma abertura para misturar mais alguma coisa naquele vinho, para manter a qualidade. Isso não é que seja um vinho ruim, muito pelo contrário. Ele está preocupado em você ter a maciez, a acidez, o equilíbrio perfeito para você degustar na sua mesa. Muito legal. Então agora, nós já estamos, no nosso caso aqui, a gente está quase perto da hora do almoço. Eu vou aproveitar todo esse conhecimento aqui, vou chamar as meninas para almoçar, para a gente provar um vinho pro almoço. Com certeza. Mas tenta... A Andréia ela fica aqui na loja da Vila Monumento. Se alguém quiser se interessar pelo assunto, a Andréia está sempre aqui para indicar vinhos. Esse papo que ela está tendo com a gente aqui hoje, ela tem em loja com quem quiser. Então, bem para esse papo hoje foi muito para apresentar a Andréia, quem muita gente já conhece, mas a Andréia está sempre aqui. Às vezes ela dá uma passeadinha por outras lojas, mas a gente comunica quando isso acontece. E é um universo, para mim, fantástico. Eu acho esse mundo do vinho, para mim, é todo muito... São muitas variáveis, muita informação, e eu acho tudo muito mágico, né? Essa mistura da comida com a bebida que transforma um outro sabor, que traz uma memória, que faz a gente viajar comendo e bebendo, a gente consegue viajar e se transportar para outro lugar, assim. Eu acho o mundo sensacional. Mas... como o nosso tempo é curto e a gente não vai conseguir conversar mais tanto sobre isso, a gente vai convidar a Andréia para um outro papo, numa outra ocasião. Com muito prazer. Eu agradeço todo mundo por ter nos assistido. E logo mais tem um novo episódio e a gente vai aproveitar agora essa temporada de frio e vai falar bastante desse universo de vinhos, de queijos, de chocolate, dessas coisas mais típicas de inverno. Não perde não, tá recheado de conteúdo sensacional. Até mais! Até a próxima. Obrigada, Andréia. Obrigada, Gi. Obrigada. Até logo.